O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, a liturgia de hoje nos coloca diante do rosto de Deus, nos coloca diante da face de Deus, que tem se mostrado em nossa vida como um Deus misericordioso, como um Deus compassivo. Deus tem se revelado como um Deus amoroso diante das nossas angústias e diante de todas as nossas necessidades. É esse Deus que se revela no Evangelho em Jesus Cristo. É esse Deus que nos chama à humildade, é esse Deus que nos chama ao serviço, ao trabalho, para que possamos juntos construir no mundo a sua casa, para que possamos, desde agora, experimentar, mesmo que de maneira não plena, o reino de Deus no meio de todos nós. Na liturgia de ontem, Deus quis nos libertar de todo o mal da hipocrisia. Na liturgia de hoje, Deus coloca em nosso coração 2 necessidades: a oração e o serviço. Nós estamos no tempo da Quaresma. E assim nós já ouvimos várias e várias vezes que tempo de Quaresma é tempo de conversão, tempo de oração, tempo de jejum, tempo da prática da caridade. E mais uma vez o Senhor nos chama a esta oração, porque é na oração que nos tornamos amigos de Deus. É na oração que Deus cada vez mais se revela ao nosso coração. Não como um Deus estranho, mas como um Deus próximo. Um Deus que caminha ao nosso lado, em todos os momentos da nossa vida. A oração nos coloca na intimidade de Deus, nos liga diretamente ao Senhor. Por isso é importante, especialmente nesse tempo da Quaresma, que possamos rezar uma oração verdadeira,
uma oração que nos aproxime cada vez mais da face do Senhor, o nosso Deus. A primeira leitura lá do livro de Jeremias, capítulo 18, versículos de 18 a 20, nos coloca justamente diante desta necessidade que o profeta tinha de falar com Deus, de experimentar no momento da angústia, no momento da dor, no momento da perseguição, experimentar na sua vida o consolo de Deus, a certeza de que ele não caminhava sozinho, mas que obediente ao Senhor, o Senhor caminhava ao seu lado. A oração de Jeremias, na primeira leitura, ela toca, amados, o íntimo de Deus. Sabe por quê? Porque é uma oração feita do fundo do coração do profeta, no momento de angústia, no momento de perseguição. O profeta se coloca diante de Deus. Ele que era sacerdote, assim como nós ouvimos. E ele diz: atende-me, Senhor. Ouve o que dizem os meus adversários. Acaso pode retribuir o bem com o mal? E muitas vezes nas nossas orações nós questionamos Deus, não é? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Olha, Senhor, para a minha vida. Olha, Senhor, para a minha situação. Pois eles cavaram uma cova para mim. E a gente percebe que ele é sacerdote quando ele diz isso. Lembra-te de que fui à tua presença para interceder por eles e tentar afastar deles o quê? A sua ira, Senhor. Rezei por eles. Dei a minha vida por eles. E agora eles me perseguem. Por isso, Senhor, abriram uma cova para que eu caia. Olha, Senhor, a minha angústia. Escuta, Senhor, o meu lamento. Escuta, Senhor, a minha oração. E aí nós percebemos quem era verdadeiramente Jeremias. Sacerdote, profeta, chamado por Deus, ainda no ventre materno, como diz o primeiro capítulo do livro de Jeremias, antes que te formasse no ventre de sua mãe, eu te conheci. Antes que saísses do ventre dela, eu te consagrei profeta das nações. Jeremias viveu a sua vocação, chamado por Deus, desde o ventre da sua mãe. E ele que dizia: ah, Senhor, eu não sei falar. Ah, Senhor, eu ainda sou uma criança. Mas viveu a sua vocação. Porque Deus nos chama, não porque nós somos preparados, mas porque Ele escolhe, porque Ele nos capacita diante do seu chamado. E eu sou prova disso. Estou aqui falando para vocês, não porque eu sou bom, mas porque Deus é maravilhoso dentro da minha vida. E é esse Deus que quer ser maravilhoso, é esse Deus que quer realizar milagres hoje, dentro da tua vida, dentro do teu coração. É esse Deus que te capacita a abraçar com responsabilidade todas as suas funções. É esse Deus que também nos chama ao dom da profecia, a sermos homens e mulheres profetas, da verdade, da justiça, não importando o caminho que enfrentaremos. É interessante que no reino de Israel, Jeremias era conhecido, meus irmãos, como profeta da desgraça. Por quê? Ele previu a ruína de Israel. Ele previu a queda de Israel diante da sua própria infidelidade. Ele previu, ele visualizou o exílio, a escravidão, o domínio do seu povo por Nabucodonosor, pelo reino da Babilônia. Então, ele ficou conhecido na sua terra como profeta da desgraça. E por onde ele passava, muitas vezes era humilhado por causa disso. Lá vem ele, olha lá, só fala desgraça. Mas o povo não escutou a sua voz. Por isso, diante do pecado, da infidelidade e da escravidão, mesmo diante de Deus falando pela boca do profeta, o povo de Israel foi exilado e foi dominado por mais de 50 anos. Que nós possamos ouvir a voz de Deus e que ao ouvi-la, especialmente nesse tempo quaresmal, que nós possamos buscar a conversão da nossa vida.
a mudança de caminho, a mudança de rota, mesmo sabendo que o nosso Deus é misericordioso, é preciso buscar a conversão. É preciso buscar a Deus na oração, assim como cantava o salmista, em sintonia com a oração de Jeremias: Salvai-me, Senhor, pela vossa compaixão. É esse o nosso Deus, um Deus que escuta o nosso lamento, que escuta o nosso grito e que nos chama à intimidade com Ele através da oração. No Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 17 a 28, nós podemos dividi-lo em duas partes. Na primeira parte, Jesus caminha já em direção a Jerusalém. No caminho, ele faz mais uma vez o anúncio do seu mistério pascal. E ele diz aos seus discípulos que não compreendiam as suas palavras. É preciso que o Filho do Homem passe pelo sofrimento, pela paixão. É preciso que o Filho do Homem passe pela cruz, experimente o sofrimento dentro da sua vida, para que depois, através da sua morte, ele possa experimentar a ressurreição. Na primeira parte do Evangelho de Mateus de hoje, Jesus, mais uma vez, anuncia aquilo que nós viveremos ali, já a partir da quinta-feira santa, a partir da instituição da Eucaristia, do lava-pés, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Ali Jesus verdadeiramente abraça o sacrifício, compreende que não pode fugir mais daquele caminho, que esta é a vontade de Deus e é também a sua vontade em sintonia com a vontade do Pai. Na sua oração, Jesus dizia: como posso pedir, Pai, afasta-me desta hora, afasta-me deste momento, se foi para este momento que eu vim, se esta é a minha missão, se este é o meu papel. Como eu posso muitas vezes nas minhas orações dizer: Senhor, afasta as cruzes do meu ministério sacerdotal. Como eu posso dizer isso se foi para isso que eu vim ao mundo, como Jeremias? Como muitas vezes nós podemos dizer: Senhor, retira tudo que é ruim, todo o peso da responsabilidade de ser um pai de família, de ser uma mãe, uma esposa. Se tudo isso faz parte das nossas escolhas, e talvez da própria vontade de Deus. Jesus Cristo assumiu a cruz, assumiu o mistério pascal, porque sabia que a ressurreição, que a vida eterna, que a vitória sobre a morte passava por este caminho de dor, de sofrimento e também de abandono. Na segunda parte do Evangelho, queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos ensina a buscar o seu reino através da humildade e do serviço. Jesus rebate o pedido da mãe de Tiago e João, ambos que também eram filhos de Zebedeu. A mãe deles chega a Jesus e diz: Senhor, quando estiveres na eternidade, permita que os meus 2 filhos estejam contigo, que um se sente à sua direita e outro se sente à sua esquerda. Um pedido bem orgulhoso, não? Ou seja, faça, Senhor, com que os meus filhos sejam colocados em destaque, acima de todos os outros. Jesus responde e refuta este pedido, dizendo: não cabe a mim ceder um lugar à direita ou à esquerda. É como se alguém me pedisse alguma coisa, eu tenho que dizer: olha, primeiro eu preciso falar com o Padre Eduardo. É ele que manda. Não cabe a mim decidir quem senta à minha direita ou à minha esquerda. Tal pedido cria uma grande discussão, amados, uma grande revolta no coração dos outros discípulos que ficaram sabendo da conversa. Não é? É como briga de irmãos. A vaidade, os ciúmes, são situações que fazem parte do nosso dia a dia. Então Jesus fala: quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido. Eu dizia isso desde ontem. O Filho do Homem veio para servir. Jesus veio montado num jumentinho e assim entra em Jerusalém para viver a paixão.
Esperavam um Messias guerreiro, revolucionário, mas a revolução de Jesus é uma revolução que parte do amor, que parte do serviço, que parte do perdão. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate e favor de todos. Que possamos, amados, construir uma vida de serviço e humildade. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último de todos. Que seja o servidor de todos, diz a palavra de Deus. E para que possamos finalizar esse nosso pensamento, esta nossa reflexão, trago para vocês pelo menos o pensamento de 3 santos que nos falam a respeito da humildade. Santo Agostinho dizia: seremos maiores se formos mais humildes. Quem quer ser grande, quem quer ser reconhecido pelo Senhor, que viva a humildade na sua vida. Seremos maiores se formos cada vez mais humildes. Já Santo Tomás de Aquino, com relação à humildade, nos fala: a humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. Quem quer ser sábio? Todos nós queremos, não é? Você em casa não quer também ser sábio? É preciso ser humilde. Este é o primeiro degrau para que possamos alcançar a sabedoria que vem de Deus. A simplicidade, a humildade, que a nossa vida não escandalize ninguém. Santo Inácio de Loyola também nos fala: a humildade consiste em alegrar-nos com tudo que nos leva a reconhecer o nosso nada, a nossa miséria. Isso é humildade. Alegrar-se com tudo que nos leva ao reconhecimento da nossa pequenez diante da divindade e da grandeza de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.